Minha boca anunciará a vossa justiça. Salmo 70. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Da mesma forma que buscamos escutar a voz de Deus e que queremos ser escutado por Deus, devemos valorizar e muito as nossas palavras perante as pessoas e perante as situações da vida. E que nessa caminhada da Semana Santa possamos refletir cada vez mais sobre a paixão de nosso Senhor e valorizar cada gesto e atitude nossa pela vida que temos. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 49, do versículos 1 ao 6, faz parte do segundo Isaías, também conhecido como o livro da consolação. É escrito, como já é sabido, no exílio babilônico, por volta do século 6 a.C., quando os judeus estavam dispersos e desanimados. E o texto é o segundo cântico do servo do Senhor, uma figura misteriosa que representa ao mesmo tempo Israel e um indivíduo chamado por Deus para restaurar o povo e levar luz às nações. E vejamos que esse cântico é claramente aplicado a Cristo no Novo Testamento. Se nós formos em Lucas, capítulo 2, versículos 32, Simeão reconhece Jesus como luz para iluminar as nações. Em Atos 13, versículo 47, Paulo e Barnabé citam diretamente esse versículo para justificar sua missão entre os gentios. E Mateus 1, versículo 21, como servo, Jesus é nomeado ainda antes de nascer. E nesse sentido, podemos refletir sobre o chamado pessoal desde o nascimento. Deus nos conhece e nos chama desde antes do nascimento. Isso nos dá identidade e missão. Ninguém é esquecido ou acidental. E com isso, que possamos refletir ainda mais sobre a nossa missão, sobre a importância do nosso testemunho, independentemente de onde seja, na escola, no trabalho, na faculdade, seja em quais setores da sociedade que estejamos inseridos, nós somos chamados a testemunhar e ser luz do mundo. Evidentemente, por conta própria, nós não somos luz, mas vivendo em Jesus, confiando plenamente na graça de Deus, podemos nos transformar em pessoas melhores e, a partir dessa transformação, irradiar o que Deus faz em nossas vidas. E é uma caminhada que não se fecha num dia, é dia após dia que devemos buscar tal testemunho. E com isso, no texto de hoje também fala que o testemunho vem pela palavra. Como servos, somos chamados a proclamar com uma boca que seja espada afiada, palavras que libertam, curam e provocam conversão. Novamente, as palavras, elas devem ser valorizadas, afinal elas têm peso. E se conseguirmos unir o nosso testemunho, a nossa forma de agir com as palavras que proferimos e aquilo que proferimos é constantemente que nós fazemos, que isso seja algo contínuo para que possamos permanecer em Cristo. E no Evangelho de hoje, em João 13, dos versículos 21 ao 33 e versículos 36 ao 38, é o anúncio da traição de Judas, dos versículos 21 ao 30,
31 ao 33, Jesus fala da sua glorificação e da separação. E 36 a 38 é o anúncio da negação de Pedro. Este capítulo está inserido na última ceia, segundo o Evangelho de João. Diferentemente dos sinóticos, João não narra a instituição da Eucaristia, mas dá ênfase ao lava-pés, à traição, à glorificação pela cruz e ao mandamento do amor. E Jesus está consciente de sua hora, conforme o versículo 1. A entrega de Judas e a negação de Pedro são sombras dramáticas nesse momento decisivo. E se olharmos para o termo profundamente comovido, em grego, eitarerake tu penomati, expressa agitação interior, angústia profunda. A mesma palavra aparece em João 11, versículo 33, diante da morte de Lázaro. Estar profundamente comovida de tudo que vai acontecer. Afinal de contas, Jesus entrega a sua vida, tudo que ele faz em prol de algo maior que não pertence a ele. Ele entrega a sua vida totalmente à causa do amor. O texto aponta que era noite e João usa a noite como símbolo espiritual, afastamento de Deus, trevas morais. E Judas sai da presença da luz para a escuridão. E por isso que provavelmente o texto menciona que Satanás entrou nele. Ou seja, entrar nele é porque nele, no seu interior, ele já havia rejeitado a proposta do amor de Jesus. Ou ainda estava muito confuso. E no texto, ao mencionar a ação de dar o pão, lembra Salmos 41, versículo 10. Até meu amigo íntimo, em que eu confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E João aplica esse salmo à traição de Judas. Mas não temos aqui apenas a figura de Judas. Se olharmos no versículo 37, onde Pedro disse que, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Então, nesse sentido, nos aponta para que o comportamento humano, assim como a nossa própria psicologia, a forma de pensar, não é algo definido. Em que sentido eu digo isso? Se Judas estava em plena confusão, Pedro traz uma dinâmica de plena confiança, mas Jesus aponta que Pedro também teria problemas com a sua convicção. E nesse sentido, na caminhada de fé, se Judas até aquele momento não estava convencido, e Pedro poderia até estar convencido de muitas coisas, a fé, ela é algo que nós vamos nos aprofundando mediante a graça de Deus, para que ele possa nos converter cada vez mais. Não é um sentido fechado que nós vamos entender tudo. Deus também vai nos trazendo os apontamentos conforme nós vamos entrando em comunhão com Deus. E nas figuras de Pedro e Judas, nós podemos pegar o próprio comportamento humano. Especialmente quando conectado com as posturas humanas atuais, diante da verdade, da culpa, do arrependimento e do amor ferido. Judas é apresentado como discípulo escolhido. Alguém que caminhava com Jesus, ouvia suas palavras, via seus milagres, no entanto, aos poucos, ele parece se desencantar, se distanciar e agir movido por motivações ambíguas. E que possamos, ao longo da nossa caminhada, não desencantar, não se distanciar e não agir por outras motivações, a não ser as motivações que verdadeiramente nos aproximam do amor de Deus. E que assim sendo, nessa Semana Santa, possamos aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.